Leonardo da Vinci, um homem cuja curiosidade insaciável era tão vasta quanto sua capacidade de invenção, sempre foi uma figura envolta em mistério. Ele é lembrado como o arquétipo do homem renascentista, alguém que explorou com maestria campos diversos como arte, ciência, engenharia e até filosofia. Suas criações desafiaram as normas de sua época e seus segredos, em grande parte, permanecem ocultos até hoje. Um desses segredos está profundamente enraizado na obra A Última Ceia, onde teorias sugerem que ele teria codificado mensagens secretas sobre o Santo Graal e a verdadeira história de Jesus Cristo. A pergunta que permeia este mistério é: por que Da Vinci teria escondido tais segredos? Para alguns, sua mente brilhante era movida por um desejo de questionar e desafiar a autoridade religiosa da época. Outros acreditam que ele fazia parte de sociedades secretas, como o Priorado de Sião, dedicadas a proteger verdades escondidas sobre a linhagem de Jesus e Maria Madalena. A própria ideia de que a religião e o poder eclesiástico poderiam estar ocultando essas verdades profundas é o que impulsiona a narrativa de Dan Brown e o Código da Vinci. E a intriga por trás dessas teorias continua a fascinar milhões. Mas antes de explorarmos mais a fundo as conspirações sobre o Graal e Maria Madalena, precisamos entender o contexto em que a Última Ceia foi pintada. Concluída em 1498, essa obra monumental foi encomendada por Ludovico Sforza, Duque de Milão, para decorar o refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie. Embora retrate um tema religioso, muitos teóricos da conspiração sugerem que Da Vinci não estava apenas criando uma simples cena bíblica, mas estava escondendo algo muito mais profundo. Uma narrativa alternativa da história de Jesus e seus apóstolos. Ao longo deste roteiro, vamos explorar como essa ideia foi desenvolvida ao longo dos séculos, desde a interpretação controversa de A Última Ceia até as especulações modernas sobre a verdadeira natureza do Santo Graal. Mergulharemos em textos apócrifos, revisitaremos lendas medievais e analisaremos as evidências que apoiam ou desmentem essas teorias. No entanto, o que já sabemos é que o legado de Da Vinci continua a inspirar e desafiar a compreensão do mundo sobre a história e a fé. A representação de A Última Ceia por Leonardo da Vinci não segue fielmente o formato tradicional da época. Diferente de outras representações dessa cena, onde os apóstolos são retratados em fileiras rígidas e simétricas, Leonardo optou por uma disposição mais dinâmica. A emoção em cada rosto, as interações entre os personagens e a ausência de elementos-chave como o cálice sagrado sugerem que há mais nessa obra do que uma simples ilustração da passagem bíblica. Aqui é onde as teorias de conspiração começam a ganhar força. Um ponto central que desafia os estudiosos é a figura à direita de Jesus, tradicionalmente identificada como o apóstolo João. No entanto, muitos afirmam que essa figura não é João, mas Maria Madalena. O que reforça essa interpretação são os traços femininos atribuídos ao personagem, como cabelo longo, rosto suave e delicado, além da postura serena. Alguns estudiosos sugerem que o relacionamento entre Jesus e Maria Madalena foi muito mais profundo do que a tradição cristã aceita. Textos apócrifos, como o Evangelho de Maria e o Evangelho de Filipe, indicam uma proximidade única entre os dois, com Jesus até mesmo beijando Maria Madalena em certas passagens. O beijo é frequentemente interpretado como um gesto simbólico de confiança e amor, o que levou muitos a questionarem se essa relação poderia ser conjugal. No entanto, a ausência do cálice em A Última Ceia é um dos pontos mais enigmáticos da pintura. O Santo Graal na tradição cristã é o cálice usado por Jesus durante a ceia, e sua ausência na obra de Da Vinci é notável. Alguns teóricos, como Dan Brown e o Código da Vinci, argumentam que o verdadeiro Graal não era um objeto físico, mas sim uma pessoa, Maria Madalena. Segundo essa teoria, o Sangraal, um jogo de palavras com sangue real, refere-se à linhagem de Jesus, que teria sido protegida por sociedades secretas como o Priorado de Sião ao longo dos séculos. Ainda que a ideia de uma linhagem de Jesus pareça fantasiosa para muitos, existem precedentes históricos que fortalecem essa teoria. A dinastia merovingia, que governou os francos na Europa entre os séculos 5 e 8, é frequentemente associada à lenda do Santo Graal. Diz-se que esses reis descendiam diretamente de Jesus e Maria Madalena, e que essa linhagem foi cuidadosamente protegida por cavaleiros e ordens secretas, como os templários, ao longo da história. Uma evidência simbólica na pintura que fortalece essa narrativa é o que alguns chamam de espaço em forma de mem, entre Jesus e João, ou Maria Madalena. Essa lacuna foi interpretada por teóricos como uma referência sutil a Madalena, sugerindo sua importância central na vida de Jesus. Além disso, há quem afirme que a composição triangular em torno de Jesus representa mais do que a Santíssima Trindade. É um símbolo de equilíbrio entre o divino e o humano, reforçando a ideia de uma união sagrada entre Jesus e Maria Madalena. Essa interpretação, no entanto, enfrenta resistência por parte de historiadores e teólogos tradicionais.
Muitos defendem que João foi retratado com traços femininos simplesmente por ser jovem e puro, características frequentemente associadas a uma aparência delicada. A Igreja Católica, por exemplo, sempre manteve a narrativa de que Jesus era celibatário, e qualquer sugestão de que ele teria se casado ou tido filhos é vista como herética. A busca pelo Santo Graal é uma das maiores aventuras míticas da humanidade, e não se limita a obras de ficção. Por séculos, arqueólogos, historiadores e até aventureiros dedicaram suas vidas à procura desse artefato sagrado, acreditando que sua descoberta traria respostas definitivas sobre a verdadeira história de Jesus e Maria Madalena. O que torna essa busca tão intrigante é o fato de que o Graal nunca foi apenas um objeto. Ele representa a busca pelo divino, pelo conhecimento supremo e, em última análise, pela verdade. Algumas das histórias mais antigas sobre o Graal remontam à lenda do rei Arthur. Nesses contos, o Graal era retratado como um cálice que conferia imortalidade ou sabedoria a quem o possuísse. Os cavaleiros da Távola Redonda, incluindo Percival e Galahad, empreenderam jornadas épicas para encontrá-lo, enfrentando desafios mágicos e espirituais ao longo do caminho. Essa lenda arturiana influenciou diretamente a maneira como o Graal foi concebido nas culturas medievais europeias. No entanto, a lenda ganhou uma nova dimensão com a ascensão dos Cavaleiros Templários. Formada durante as Cruzadas, essa ordem militar secreta era dedicada a proteger os segredos do cristianismo e os locais sagrados de Jerusalém. Diz que os Templários encontraram o Santo Graal durante suas escavações no Monte do Templo, e que eles o esconderam em algum lugar na Europa, protegendo-o de inimigos da Igreja. A ordem foi dissolvida pelo Papa Clemente IV em 1312, mas muitos acreditam que os segredos que eles guardavam, incluindo o Graal, foram passados para outras ordens secretas. Essas lendas alimentaram a imaginação de escritores e cineastas por gerações, transformando o Graal em um dos maiores símbolos de mistério e poder da história. No entanto, há outra interpretação ainda mais cativante. E se o Graal não fosse um objeto, mas uma linhagem de sangue? Se Jesus e Maria Madalena tivessem tido filhos, essa linhagem teria sido mantida em segredo por séculos, protegida por ordens como o Priorado de Sião. Essa teoria ganha força com a descoberta de textos antigos e artefatos arqueológicos que parecem sugerir uma narrativa alternativa. Em 1945, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em cavernas perto de Qumran, e muitos desses textos apócrifos desafiam a versão oficial da história cristã. Embora os manuscritos não mencionem diretamente o Graal ou a linhagem de Jesus, eles indicam que havia muito mais diversidade de pensamento e crença no cristianismo primitivo do que a Igreja Católica admite. A busca pelo Graal, portanto, é tanto uma jornada espiritual quanto histórica. Para aqueles que acreditam na linhagem de Jesus, encontrar o Graal significaria descobrir os verdadeiros descendentes de Cristo. Para outros, a busca é uma maneira de desafiar as narrativas dominantes da história e da religião, explorando os segredos ocultos nas margens da tradição. À medida que a história do Santo Graal se desdobra, o que se torna evidente é que a verdadeira essência desse enigma transcende sua forma física. Em diferentes culturas e períodos históricos, o Graal assume significados diversos, de um cálice sagrado a uma linhagem secreta até um símbolo de conhecimento oculto. A obsessão pelo Graal não está apenas em encontrá-lo, mas na busca, em si, uma jornada que nos leva a questionar as próprias bases da religião e da história. No entanto, a questão central que permanece em aberto é, e se a verdade sobre o Graal nunca foi destinada a ser encontrada? Talvez o maior segredo do Graal seja justamente o seu mistério. Ele representa a eterna busca da humanidade por respostas, por algo além do tangível. Desde as primeiras lendas arturianas até os manuscritos antigos encontrados em lugares remotos, o Santo Graal simboliza a busca pelo transcendental, pelo divino, que parece sempre estar fora de alcance. E essa busca não é apenas uma missão histórica, mas também espiritual. Na Renascença, época de Leonardo da Vinci, o desejo de compreender o universo e o papel do homem nele era algo que movia pensadores e artistas. Da Vinci, com sua mente inquisitiva e sua capacidade de esconder camadas de significado em suas obras, talvez tenha capturado isso perfeitamente em A Última Ceia. Sua pintura pode não nos dar uma resposta direta, mas nos provoca a refletir sobre o que realmente estamos buscando. Algumas interpretações sugerem que a mensagem de Da Vinci em A Última Ceia não é sobre os segredos codificados ou mensagens esotéricas, mas sobre a humanidade de Jesus e seus seguidores. O que vemos na pintura é uma expressão vívida das emoções humanas: surpresa, dúvida, traição, fé. Talvez, em vez de nos concentrarmos no mistério do Graal como um objeto físico ou uma linhagem, devemos olhar para o que ele representa em termos de espiritualidade. A necessidade humana de encontrar significado em um mundo cheio de incertezas. No fim das contas, a resolução desse mistério talvez nunca chegue. E isso pode ser intencional. O poder do Graal está em sua habilidade de permanecer indefinido, aberto à interpretação e à especulação. Cada geração reinterpretou o mito do Graal à sua própria maneira, moldando-o conforme suas ansiedades, esperanças e crenças. E assim, o Santo Graal permanece, não como um artefato ou uma relíquia,
mas como um símbolo eterno da busca humana por respostas. Além disso, ao olharmos para a linhagem de teorias de conspiração, secretismo e sociedades ocultas, percebemos que elas, assim como o Graal, se mantêm vivas devido à nossa própria necessidade de encontrar padrões e propósitos maiores no mundo. Em uma era de incertezas e crises de identidade, teorias como as do Graal, da linhagem secreta de Jesus ou das mensagens escondidas nas obras de Da Vinci dão às pessoas a sensação de que existe algo maior operando nas sombras. A resolução deste mistério, portanto, não reside em um objeto físico ou em uma prova concreta. Está, na verdade, no próprio ato de buscar. Talvez seja isso que torna a história do Santo Graal tão poderosa. Ela nos convida a continuar explorando, sempre com a esperança de que um dia as respostas que procuramos estarão ao nosso alcance. E ainda assim, essa esperança pode ser o maior tesouro de todos. O mistério do Santo Graal e das mensagens ocultas na obra de Da Vinci é algo que resiste ao tempo. Desde os primeiros relatos medievais até a popularização dessas ideias no século XXI, o fascínio pelo Graal transcende a própria ideia de encontrar um artefato físico. O que realmente motiva essa busca é a necessidade humana de se conectar com algo maior, algo que possa explicar os segredos da vida, da fé e da existência. As teorias sobre o Graal, como a linhagem secreta de Jesus e Maria Madalena, desafiam as narrativas tradicionais da história cristã, forçando-nos a questionar o que aceitamos como verdade e o que pode ter sido ocultado ao longo dos séculos. Isso nos leva a uma questão fundamental. Até que ponto estamos dispostos a ir para descobrir essas verdades ocultas? E o que fazemos com essas descobertas quando elas não correspondem às nossas expectativas? O impacto cultural dessas teorias é inegável. O Código Da Vinci, apesar de ser uma obra de ficção, trouxe essas discussões para o centro do debate global. Ele abriu uma nova perspectiva para milhões de leitores, incentivando muitos a questionar o que é real e o que pode ter sido inventado pela história dominante. E ao fazer isso, ele tocou em algo profundamente humano, a necessidade de explorar o desconhecido. Essas teorias, embora muitas vezes desacreditadas pelos acadêmicos e pela Igreja, ainda têm um poder inegável sobre a imaginação popular. Elas falam diretamente aos nossos desejos mais profundos de saber que há mais do que aquilo que vemos na superfície. Elas nos oferecem uma visão de um mundo onde o mistério e o segredo andam lado a lado com a história e a verdade. Talvez seja isso que faça do Santo Graal um símbolo tão poderoso. Ele não é apenas um artefato religioso ou um objeto de lenda. Ele é a personificação da busca humana pela compreensão, pelo divino e pelo eterno. Mesmo que a verdade por trás do Graal nunca seja totalmente revelada, o que ele representa continuará a inspirar gerações a seguir em busca de respostas para as grandes questões da vida. E assim como a busca pelo Graal, nossa busca pela verdade, seja ela histórica, espiritual ou pessoal, é interminável. Cada nova geração traz suas próprias perguntas, suas próprias esperanças e seus próprios mistérios. E é nessa jornada sem fim que encontramos significado. O Graal, como símbolo, nos ensina que a verdadeira riqueza está na busca e no aprendizado que adquirimos ao longo do caminho. Portanto, à medida que continuamos a explorar os segredos do passado e a desafiar as verdades estabelecidas, talvez a maior lição que o Graal tenha a nos oferecer é que o mistério por si só é um presente. Ele nos desafia, nos intriga e, acima de tudo, nos mantém curiosos. E ao fim dessa longa jornada, talvez descobramos que o verdadeiro Santo Graal sempre esteve dentro de nós. A incessante busca por sabedoria, propósito e conexão com algo maior. Agora eu quero saber de você. O que achou dessa viagem pelo mistério do Santo Graal? Acredita que existe uma verdade oculta por trás das lendas ou que tudo não passa de uma grande conspiração? Conta aí nos comentários, porque eu vou adorar saber sua opinião. E se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando mais segredos como esse, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. A sua interação ajuda muito a manter o canal ativo, e é graças a você que podemos continuar mergulhando em mistérios como esse. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai curtir também. Vamos juntos desvendar ainda mais segredos ocultos por trás da história. Muito obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo. Tamo junto!